Dark Romance. Provavelmente vocês já devem ter ouvido falar desse tipo de obras que tem se tornado surpreendentemente falado nos últimos tempos, e que o destaque vai para a questão erótica na coisa toda e as situações inusitadas. Mas na verdade, quando você adentra mais em qualquer forma de mídia, você vai encontrar coisas do tipo, até com certa facilidade. Não é só os animes e mangás que são marejados com respingos de erotismo, mas diferente do que nossos costumes fazem parecer, em certas formas de artes, há uma mescla clara entre a mensagem e o conteúdo adulto explícito. Os 3D originais são um exemplo claro disso e estão mais vívidos em minhas memórias para a leitura recente que tive para os vídeos do canal. São obras que toda sua temática de terror está fortemente ligada à manifestação do ero da coisa toda, sendo essa uma forma da narrativa explorar a loucura, a temática central desse subgênero, e a ruína da civilização decorrente dela. Não significa que todo Denpa apresente esse tipo de conteúdo. Há outros que não o fazem, mas é visível que os 3 iniciadores são fortemente inundados em conteúdo adulto. Bom, nada disso é atual. Na verdade, tramas com algum conteúdo descaradamente erótico existem desde a antiguidade, apesar de nem todas as tramas serem tão abertas a isso, como o Asno de Ouro ou os Lusíadas com seu episódio da Ilha dos Amores. Contudo, a presença de questões, digamos, carnais é comum em mitos antigos, e mesmo na literatura. Nota-se que há certo pudor na representação disso, mas esse pudor é principalmente quanto à finalidade, e em especial na arte. Não havia obras com finalidade de instigar o toque a si mesmo, ou coisas do tipo, se é que me entendem. Mas cenas explícitas faziam parte de algumas pinturas, até poemas mesmo na época, inclusive com questões religiosas, ou com toques religiosos, ou até mesmo meras formas de ilustrações aceitas em certos contextos, e por mais que em certo grau, mesmo na antiguidade, houvesse um certo pudor no âmbito religioso, nem sempre e nem toda ocasião o era. E não estou falando dos supostos festejos sexuais, visto que ainda é um tema delicado e muito questionável, considerando que é muito provável que tenham sido aumentos para a propaganda contra essas culturas, não só pelos cristãos posteriormente, mas também por pessoas da própria época para incriminar seus praticantes. Na verdade, eu falo de representações religiosas e artísticas mesmo, que de certa forma em muito podem ser qualificadas também como eróticas, como as pinturas rupestres na Serra da Capivara, no Piauí, e até os códices maias destruídos pelos espanhóis no século XVI. Contudo, é no século XVIII que teremos uma virada mais forte com esse cara aqui que não é nem um pouco legal. Ele é precursor de muita coisa extrema que veio posteriormente. Sua obra mais famosa talvez seja 120 Dias de Sodoma, mas apesar do conteúdo chocante, é aqui em que vemos um conteúdo tão explícito se tornar tão integrado à narrativa contada, enquanto ainda há algum conteúdo a ser refletido e não só material para, digamos, alto prazer. Materiais esses que surgirão posteriormente também, graças ao cinema, que possibilita vermos a coisa toda, mas já é um contexto que os trata como algo a ser condenável socialmente, assim como os textos de Sade foram em sua época. Bom, eu não li nada dele, então não estou em posição de comentar muito a fundo sobre isso, mas enquanto no Ocidente uma clara força conservadora separou fortemente a emergente narrativa erótica, no Oriente isso ocorreu de uma forma um pouco mais aceita. Os ukiyo-e surgem em um período conturbado na história do Japão feudal. O budismo, já com forte sincretismo da religião tradicional japonesa, foi usado como uma religião estatal e fortemente militarizado no reinado do clã Tokugawa. E nesse contexto fascista, a arte se torna uma forma de vazão para os sentimentos de uma população tão fortemente regrada em um conservadorismo imposto à força. A arte dos ukiyo-e da era Edo tinha forte apelo ao momento presente, visto que o imaginário popular já não estava em nada transcendental. Os Tokugawa conseguiram dominar a sociedade, mas não pela fé, pelo medo. Sendo o tempo presente tão efêmero, valorizar o presente vivido parecia mais adequado ao ninjo, o sentimento humano. Some isso ao descrédito que o budismo estava tendo e à popularização da arte dos ukiyo-e nas camadas populares, e você verá produções seculares já não retratando um enfoque litúrgico, mas sim natural, cotidiano e naturalmente também erótico. Sim, essa também é a origem dos hentai. É curioso pensar que ambas as culturas conservadoras acabaram levando o tema de forma tão diferente. Enquanto as culturas ocidentais, em maior ou menor grau, rejeitaram fortemente as
produções com qualquer teor erótico, o que, quando a pornografia de fato surgir, ocasionará a sua completa separação industrial. Por outro lado, no Oriente, o conservadorismo do budismo e do confucionismo pouco se importaram em censurar qualquer coisa que não fosse uma ofensa direta às figuras políticas do regime, o que ocasionou, em mesmo séculos depois, a presença de obras que têm sim narrativa séria, mas que utilizam de erotismo explícito em algum grau como parte do que ele quer tratar, como parte de sua linguagem. Não que não tenha no Ocidente, mas se tornou muito mais natural no contexto japonês. Se bem que conteúdo adulto na rua aqui no Brasil também é bem comum, só ouvir o que as músicas funk mais populares falam. Considerando que a globalização uniu boa parte do mundo em uma incessante troca cultural, não é de se espantar que os ideais e costumes de um e de outro se afetem entre si, assim como se influenciam as produções respectivamente. Mas não há surpresa ao contexto de ambas as divergências, tanto no Ocidente quanto no Oriente, serem por perspectivas sociais fortemente conservadoras e opressivas. Isso foi suavizado socialmente ao longo do tempo, em especial no Ocidente, mas um ponto que é de importante influência nesse contexto foi Freud, no século XX, que apesar das inúmeras polêmicas da época e dos questionamentos acadêmicos de suas teorias ainda hoje, ele foi decisivo ao levantar questões sexuais como parte da saúde mental pública, e dentre as observações que ele formulou ao longo de suas psicoterapias que ele aplicava, se tornou evidente que as mulheres, sendo restritas de muitas das liberdades que os homens gozavam, foram as que mais se mostravam histéricas, sendo a histeria nada mais que resultado doentio dessa extrema restrição. Freud, obviamente, não está defendendo uma vida devassa, mas sim que há certas questões que são naturais na vida, e se restringir em demasiado pode ocasionar na vazão desses sentimentos em formas não saudáveis e danosas para o indivíduo, ou até para a sociedade. E a história comprova a observação de Freud. Mas nada disso quer dizer que tudo está liberado. Mesmo que o erotismo seja tão comum historicamente na arte, ainda não significa que toda manifestação dele seja devida, principalmente quando é tão expositiva. A questão de fato é, o conteúdo adulto compõe uma parte da estética artística? Ele estimula a experiência que nós temos com a obra ou ele é dispensável para ela? Devemos lembrar que em um contexto de secularização e industrialização, a visão capital da arte é inevitável. Obras que seguem formas e tropos tão específicos, quase como se fossem saídas de formas, assim como conteúdos de choque para chamar a atenção e vender, são comuns e decorrem justamente dessa ideia capitalista que mata a ideia artística. São as chamadas culturas de massa. Se por um lado isso permite que as obras verdadeiramente boas se destaquem em um mar de mediocridade, isso também faz com que obras boas sejam manchadas por tropos e conteúdos que são puramente para atrair vendas. As visual novels Lempa que trouxe aqui no canal são exemplos perfeitos disso. Sayonara Chiete é forte em um conteúdo adulto ao longo de todo o jogo, exceto pelo início dele. Hisatsu 101 tem sua exceção no meio do jogo. Contudo, Sayoshi usa do erotismo como uma forma de abordar os temas de saúde mental, de forma crua, de forma explícita. Isso tudo compõe uma parte de sua estética. Mas ao jogar o jogo não tem como não notar que é um verdadeiro espetáculo grotesco de conteúdo adulto, massivo o suficiente para, apesar de tudo que eu disse, ainda parecer fortemente que desde o início foi planejado para vender para japonês safado. Poxa, Jisatsu 101 nem tem utilidade para as cenas H, elas parecem que terão, mas tudo é jogado na sarjeta na metade do jogo. Apesar de também haver obras que usam esse conteúdo de forma produtiva para a trama, como Kimi to Kanojo Takanojo no Koe, que é uma grande desconstrução e crítica do zero gay de romance. É de se esperar que isso seja presente também para fora dessas mídias. Literatura clássica como Drácula e Morro dos Ventos Uivantes tem forte teor de sexualidade mesmo que simbólico, além de conteúdo explícito em livros como os de Sade. Tramas românticas como os livros de Ali Hazelwood também contêm cenas H que são apenas representações da intimidade do casal, como uma proximidade maior que a obra oferta para a construção deles, não sendo isenta de fantasias e gostos pessoais fetichistas também, claro, o que também ocorrerá em Dark Romance. Mas, da mesma forma, existirá tramas que não se levam a sério e só querem brincar com o ridículo, como a série Wens. Só um comentário. Em algum momento da minha vida eu assisti um anime em que o protagonista chega para visitar uma colega dele, que é desenhista de doujinshi, e ela comenta que, quando ele questiona se ela não tem vergonha de estar desenhando pornografia,
ela comenta que sem sexo, sem vendas, o que é um comentário irônico, curto, mas que já serve como uma metalinguagem para a situação do mercado do tipo no Japão. Eu procurei essa cena para colocar aqui, não achei e, bom, vamos ficar sem, infelizmente, mas é só uma curiosidade, então vamos voltar pro vídeo. No fim, há obras de diversos tipos, e não devemos restringir a arte a nossas ideologias, pois ela é fruto de seu tempo e contexto sociocultural, além de principalmente humano, para o bem ou para o mal. O que não significa que toda obra é boa ou que todo conteúdo dotado de ero é bom. É uma forma de retratar essa parcela tão natural da vida e pode sim ser usado de boas formas para a experiência estética, crítica ou mensagem da arte. Mas infelizmente, muitas vezes é usado só como o atrator de gente safada que quer descabelar o palhaço mesmo. E isso sacrifica muita obra boa. Cabendo a nós, então, uma leitura crítica de tudo isso.